Olá, queridos, vocês estão bem? Eu espero estar encontrando vocês muito bem nesse período aí que nós estamos, tá? Hoje será a nossa quinta aula, aula 5, e nós vamos falar sobre origens da Antiguidade Clássica. E quem é que nós vamos começar a falar? Vou colocar uma imagem aí. Viram a imagem? Essa imagem que é de abertura do capítulo se refere a Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos, quem lembra quem? Grécia, onde foi a origem dos Jogos Olímpicos. A Grécia. Então, a imagem de abertura do livro vem logo com a Grécia. Bom, antes de eu dar continuidade, eu quero lembrar vocês de colocar a data, de fazer os exercícios no caderno, tudo bem bonitinho, tá? Para que possamos manter o nosso caderno bem organizados. Tá bom, sexto ano? Vamos lá, então. Essa imagem, maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima acende a pira olímpica durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos realizados aqui no Rio de Janeiro. Essa foi aqui. Mas eu quis dizer que a origem dos Jogos Olímpicos aconteceu na Grécia. Ele era feito em homenagem a Zeus, o deus grego, tá? E era tão importante os Jogos Olímpicos que no período dos Jogos Olímpicos, porque era muito comum na Grécia ter muita guerra. Guerra era comum. Então, os Jogos Olímpicos eram tão importantes que naquele período acabava-se a guerra. Parava-se a guerra para que acontecesse os Jogos Olímpicos. Então todo mundo jogava, competia ali, tranquilo, sem se preocupar com guerra. Por isso, os Jogos Olímpicos é esse símbolo de paz. O símbolo dos Jogos Olímpicos, são 5 arcos, um interligado ao outro, e cada um com uma cor. Cada um representa um continente. Então, são os 5 continentes entrelaçados. Olha a imagem aí. Estão vendo? Eles estão ligados. Esses 5 símbolos, esses 5 arcos, tá? Mas nós vamos estudar hoje a origem de tudo. Como isso tudo começou, tá? Origem da Antiguidade Clássica. Vamos então para o nosso livro, página 110, conceituando Antiguidade Clássica. Gente, quando eu falo clássico, eu estou falando de algo que serve de modelo, tá? É algo muito importante. Então a gente escuta muito isso na música. Essa música é um clássico, quer dizer, é uma música que, poxa, todo mundo conhece, é muito famosa. Então é um clássico. Esse filme, um filme que a gente vê 30, por exemplo, Cinderela. Eu adoro Cinderela. Aqueles filmes de Cinderela eu amo. Aí imagine, Cinderela é um clássico infantil. Eu amo a história que eu mais gosto dos contos de fada é Cinderela. Gosto muito. É um clássico infantil. Clássico, tá? E a Grécia está na Antiguidade Clássica. Quantas coisas importantes para as civilizações você vai encontrar na Grécia, tá? Então, por isso, ela é considerada
antiguidade clássica. Quando a gente fala de antiguidade clássica, estamos falando na Grécia. Bem, o mar Mediterrâneo, ele vai ser muito importante na antiguidade. Também, nós falamos de alguns rios, mas o mar Mediterrâneo é importante. Aqui no mapa, que está na página 110, nós observamos aqui, ó, a Península Itálica, e fala de Roma, eu tenho Creta, Esparta, Atenas, que são as principais cidades gregas, que nós já vamos estudar. Vamos lá, vamos para a página 111, que eu tenho a origem da civilização grega, a civilização cretense, que é a Creta, que eu mostrei para vocês aqui no mapa. É uma ilha aqui no meio do mar Mediterrâneo. A civilização cretense ou minoica floresceu entre 2000 a.C. e 1400 a.C., na ilha de Creta, ao sul da Grécia continental. Por meio da navegação, ela estabeleceu relações com o Egito e com povos vizinhos da Ásia Menor, exercendo o controle sobre o mar Egeu. Os cretenses acumularam muito poder e impuseram um pesado sistema de tributos às outras cidades da região. A civilização cretense atingiu um elevado grau de desenvolvimento nas escavações realizadas no sítio arqueológico de Knossos. Foram encontrados palácios luxuosos que guardavam joias, peças de cerâmica, pinturas e estatuetas de grande valor artístico. Suas paredes são decoradas com afrescos delicados e coloridos, muitos deles representando a vida marinha. No sítio, há evidências de que os cretenses desenvolveram um sistema de canalização para transportar água e coletar esgoto, tá? Que eu tinha falado, esse sistema de canos, que nas civilizações antigas, né, isso foi descoberto. Em Creta, a vida econômica, social e política girava em torno desses palácios. Os pesquisadores acreditam que na ilha havia uma forte ligação entre política e religião, como acontecia nas cidades do Antigo Oriente. Os reis, governantes dos palácios, eram associados à figura do touro, animal que ocupava lugar de destaque nos rituais religiosos cretenses, e eram chamados de minos. No entanto, não se sabe se a palavra era um título ou o nome de uma dinastia. Os cretenses elaboraram um tipo de escrita chamada pelos estudiosos de linear A. Essa escrita ainda não foi totalmente decifrada e, por isso, muitos aspectos da cultura cretense são motivos de controvérsias entre os especialistas. Por volta de 1450, o poder de Creta entrou em declínio. Provavelmente, desastres ambientais fragilizaram a civilização cretense, facilitando a invasão da ilha pelos aqueus, povo indo-europeu seminômades originário do norte da Europa. Os aqueus impuseram aos dominados sua economia e sua língua, mas também incorporaram muitos aspectos da cultura europeia. Bom, então, resumindo aqui, o mar Mediterrâneo foi o local onde a civilização cretense se desenvolveu, né? Era uma ilha no mar Mediterrâneo. A escrita, que foi a escrita linear, ainda não foi totalmente decifrada. Então, muitas coisas ainda não se sabe desse povo, tá bom? Que a escrita ainda não foi decifrada totalmente. E os aqueus foram os que dominaram, mas eles incorporaram muito da cultura cretense. Muito. E é sobre isso que nós vamos falar aqui na página 112.
A cidade dos aqueus se chama Micenas. Micenas, a cidade dos aqueus. Nessa cidade, desenvolveram um sistema de escrita como linear B. Aqui era linear A, aqui é linear B. Então, você vai vendo que modifica. Imagina quem está estudando. Já é um outro tipo de escrita. Então, acaba ficando mais difícil. No terceiro parágrafo, tá assim, ó. Os palácios foram substituídos por construções mais simples e as aldeias camponesas passaram a ser organizadas em gênos. Pequena comunidade unida pela crença em um antepassado comum. Em geral, um herói ou uma divindade. Isso era um gêno. Cada gêno era comandado por um rei, que governava auxiliado por uma assembleia de guerreiros. Os reis consideravam-se descendentes diretos daquele antepassado comum e chamavam a si mesmo de Aristói, os melhores. Palavra grega da qual deriva o termo aristocracia. Então, os melhores. Isso é uma característica dos aqueus, o que eles fizeram de novo após dominarem os cretenses. Bom, página 113 está como formou a formação do povo grego. Olha, nessa formação do povo grego vai ter um dos episódios que a gente gosta muito e que conhece, que é a Guerra de Troia. A lendária Guerra de Troia. É uma lenda, tá? Mas existem muitos indícios de que ela realmente aconteceu, tá bom? Então vamos lá. Os jônios e os eólios estabeleceram-se na Grécia continental e os dórios fixaram-se no sul, na península do Peloponeso e na ilha de Creta, por volta do século XII a.C. A migração desses povos foi acompanhada de guerras e de alianças entre os recém-chegados e as populações que já ocupavam a região. Dessa dinâmica, aos poucos, formou-se uma cultura com características originais, que se tornou o principal elo entre os habitantes da região da Ásia Menor, da Península Balcânica e das ilhas do Mar Egeu. Esses habitantes passaram a se identificar como helenos, e as terras que ocupavam foram chamadas de Hélade, mas nós a conhecemos como Grécia, nome dado pelos romanos, tá? Hélade é a Grécia, só que Grécia é o nome que foi dado pelos romanos. Aí vamos ver aí como foi essa história aí da lendária Guerra de Troia. Muito tempo atrás, Troia enfrentou uma longa guerra contra todas as cidades vizinhas. Mas uma muralha impenetrável protegia os troianos de qualquer ataque. Até que eles receberam um verdadeiro presente de grego. Gregos e troianos começaram a se estranhar por causa de um triângulo amoroso daqueles de tirar o fôlego. Paris, o príncipe de Troia, estremeceu a realeza grega quando raptou a rainha Helena, mulher do rei Menelau. O rei foi tentar resolver a situação pessoalmente, mas os troianos eram fiéis ao príncipe Paris e não quiseram conversa. No meio do impasse, ficou claro que era impossível agradar a gregos e troianos. Menelau resolveu partir para a violência. Reforçou seu exército com a ajuda dos aliados e declarou guerra a Troia. Mas nem toda a ajuda do mundo seria suficiente para ultrapassar as muralhas construídas pelos deuses Poseidon e Apolo.
A solução foi disfarçada de gentileza. Os gregos deixaram um enorme cavalo de madeira aos pés da muralha de Troia. Encantados com tanta grandeza e luxo, os troianos tiveram certeza de que era um presente dos deuses. Rapidamente levaram a relíquia para dentro da cidade. No meio da madrugada, sem fazer muito alarde, o exército grego saiu de dentro do cavalo e massacrou a cidade de Troia. A rainha Helena foi levada de volta a Menelau e os troianos nunca esqueceram o presente de grego que ganharam naquela noite. Depois de ver essa animação, sobre a Guerra de Troia, deu para entender bem a situação dos troianos. Eles não era basicamente impossível entrar em Troia. A Guerra de Troia durou 10 anos, foram 10 anos os outros povos tentando invadir Troia e não conseguiram, e só conseguiram com essa bela ideia do cavalo de Troia. A polis grega, página 124, por volta do século 8 a.C., o crescimento demográfico dos genos deu origem a outra forma de organização, a cidade-estado chamado polis. O surgimento da polis é explicado em parte pelas condições geográficas da Grécia, com um relevo montanhoso e solo predominantemente pobre. A população grega acabou se concentrando nos vales, onde as condições para a agricultura eram mais favoráveis. Separadas umas das outras pelas montanhas, as comunidades desenvolveram-se de modo independente. No entanto, não permaneceram isoladas, uma vez que o litoral recortado e a existência de bons portos naturais facilitaram a navegação e a atividade comercial. Bem, como a polis era constituída? Um centro urbano, uma zona rural e quase sempre por uma área de portuária. Na imagem que está na página 114, vocês visualizam isso aí. Eu coloquei a imagem aqui, que está no livro, na página 114, mas para vocês irem visualizando o que eu estou falando. Olha, a polis era construída por um centro urbano, por uma zona rural e quase sempre por uma área portuária. A área portuária, você está vendo aqui, certo? O centro urbano dividia-se entre a Acrópole e a haste. Isso era o centro urbano, tá? A Acrópole era uma colina e a haste era a cidade baixa, tá? Que abrigava os prédios públicos e oficinas e as habitações urbanas. Nela se localizava a ágora. Estão vendo a setinha? Ágora, tá? Aqui era a ágora, que era uma praça na qual aconteciam reuniões públicas e o mercado. A maior parte da população vivia em aldeias na zona rural e dedicava-se à agricultura e à criação de animais. Observem que aqui nessas regiões, olha, eu tenho as plantações, que já é na parte mais afastada e geralmente próximo aos rios. Entenderam como funcionava? A Grécia, a partir desse momento, ela vai fazer a sua expansão colonial, tá? Como que ela fez a expansão colonial? Pela necessidade de mais terras. Como eu disse aqui na página anterior, estava falando para vocês, a terra não era uma terra muito fértil, então era mais afastada, então eles precisavam de conquistar mais terras. E foi assim que eles fizeram. Na página 115 eu tenho um mapa, tá?
que fala das áreas de colonização. Foram terras que os gregos foram, com o passar do tempo, né, eles foram cultivando e se expandiram bastante o seu território. Mas o crescimento, né, demográfico da Grécia teve as suas consequências, porque aí também aumenta a população. E se tem uma grande população e as região pequena. Então, eles precisam desse aumento demográfico, que é o que vai acontecer na Grécia, o aumento demográfico. Os nossos exercícios serão nas páginas 111, 113 e 115. E na folhinha, tá? Vamos lá, eu fiz uma introdução aqui. A Grécia Antiga é a época da história grega que se estende do século 20 ao século 4 a.C. Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado, e sim um conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes e algumas leis. Muitas delas eram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. Número 1. Jamais usam eles qualquer título ou modificam as leis. Ocupam o poder e suas vias pelos seus amigos, clientes, seus grupos, enfim. Vigiam e lançam pontos de apoio nas assembleias, tribunais e conselhos, desenvolvendo uma incômoda inquisição policial. Ferozes adversários dos nobres, confiscam suas terras, condenam-nos ao exílio e, por vezes, executam-nos em casos de conspiração. Favorecem os marinheiros, artesãos, pequenos proprietários, realizam um amálgama igualitário das classes e deslocam deliberadamente o poderio dos genetas e dos eupátridas. O autor refere-se ao fenômeno da tirania grega. Tomando como base, caracterize o papel da tirania no processo de construção da democracia grega. Depois que eles invadem, né, vários terrenos, né, e para conseguir novas terras, eles precisaram ser tiranos, que está na última página 115. Número 2. Existem numerosos tipos de alimentação que determinam diversos modos de vida, tanto nos animais como nos homens. Os mais indolentes são pastores. Outros homens vivem da caça. Alguns, por exemplo, vivem de pilhagem. Outros vivem de pesca. São aqueles que vivem perto dos lagos, dos pântanos, dos rios ou de um mar piscoso. Outros alimentam-se de pássaros ou de animais selvagens. Mas, de um modo geral, a raça humana vive principalmente da terra e do cultivo de seus produtos. Letra A. Qual o conceito de economia expresso pelo texto de Aristóteles? Por esse texto aqui que foi Aristóteles que fez. Qual é o conceito de economia expresso aqui? B. Aponte uma diferença entre o conceito de economia de Aristóteles e o conceito de economia no capitalismo, que é o que nós vivemos hoje. Do lucro. Do lucro. Façam essa relação. Tá bom? Vamos para o livro 111. Número 1. De que maneira o mar Mediterrâneo contribuiu para a formação da antiguidade clássica? Falei isso na explicação. Número 2.
Por que os conhecimentos sobre a civilização cretense são motivos de controvérsias entre os historiadores? Por quê? 3. A invasão de Creta pelos aqueus significou o desaparecimento da cultura cretense? Justifique. 113. Número 4. O que eram os genos? Eu li e pedi vocês para marcar, né? Tá na 112. 5. Quem compunha a aristocracia dos genos? Também está na 112. E 6. Quem eram os helenos? Está na 113 aqui mesmo. Fácil essas, né? 115. O que eram as polis? O que eram as polis? Número 8. O que era a ágora? Eu mostrei na imagem. E onde se localizava? Tem no livro também na 114. E número 9. Qual foi a consequência do crescimento demográfico na Grécia no século VIII? O que aconteceu? Qual foi a consequência desse crescimento demográfico no século VIII? Vamos à correção do exercício? Aí tá assim, número 1. De que maneira o mar Mediterrâneo contribuiu para a formação da Antiguidade Clássica? O mar Mediterrâneo foi o principal meio pelo qual os povos da Antiguidade Clássica realizavam trocas comerciais, intercambiando não apenas mercadorias, mas também conhecimentos, crenças e ideias. Então, o mar Mediterrâneo era esse centro de convivência, né? Na Antiguidade Clássica. Número 2. Por que os conhecimentos sobre a civilização cretense são motivos de controvérsias entre os historiadores? Eu falei. Porque a escrita, conhecida como linear A, ainda não foi totalmente decifrada. Então, eles ficam, né, nessa dúvida, que realmente é. A invasão de Creta pelos aqueus significou o desaparecimento da cultura cretense? Justifique. Não. Apesar de impor a sua economia e sua língua ao povo dominado, os aqueus incorporaram muitos aspectos da cultura cretense. Agora, página 113. Esse número 4. O que eram os genos? Genos, ou comunidades gentílicas, eram comunidades agrícolas formadas na região do Mar Egeu, sudeste da Europa e Ásia Menor. Após a decadência da civilização micênica, os membros dessa comunidade estavam ligados por laços de parentesco e se consideravam descendentes de um antepassado comum. Tá? Quem compunha a aristocracia dos genos? Membros das comunidades gentílicas que se consideravam descendentes diretos de um antepassado comum que originou a comunidade. Eles formavam a elite dessas sociedades e detinham as melhores terras. Quem eram os helenos? Habitantes da região da Ásia Menor, da Península Balcânica e das ilhas do Mar Egeu, que partilhavam a mesma cultura, principal elo entre as pessoas.
Página 115, número 7. O que eram as polis? Polis eram as cidades e estados gregas que funcionavam como unidade política independente, com exército, moeda, leis e sistemas de governos próprios. A palavra polis não dizia respeito apenas ao espaço físico ocupado, mas também à comunidade de indivíduos livres, politicamente organizada. O que era a ágora? Onde ela se localizava? A ágora era a praça na qual eram realizadas as reuniões públicas da polis, bem como o comércio. Ela se localizava na haste, ou seja, na parte baixa do centro urbano da polis. Qual foi a consequência do crescimento demográfico? Com o aumento da população em uma região de poucas terras férteis, a aristocracia se apropriou das melhores terras, né? Eles foram invadindo as terras. Parte da população abandonou suas cidades de origem e fundou colônias em todo o litoral do mar Mediterrâneo, o que contribuiu para espalhar a cultura grega pela região. Pegando a matriz, aí tá aí, ó. O autor refere ao fenômeno de tirania. A tirania, na Grécia Antiga, foi instalada diante da incompatibilidade dos partidos aristocráticos e popular, sobretudo quanto às reformas reclamadas pelos setores populares que encontravam resistência dos aristocratas. Os tiranos, em particular, Pisístrato, usurparam o poder com o apoio popular, fragilizando a aristocracia. Dessa forma, abriram caminho para a democracia, ao favorecerem a expressão política dos setores populares. E no número 2, na letra A, eu perguntei qual o conceito de economia expresso por Aristóteles. Economia agropastoril ou de atividades primárias, sendo a natureza um meio fundamental da sobrevivência. E na letra B, diferença hoje e a economia. Na economia capitalista, o trabalho destaca-se como meio de sobrevivência, ou como principal fonte geradora de riquezas, diferente nas atividades agropastoris, na economia agropastoris, que o que se produz é o que gera fontes de riqueza. Tá bom? Bom, queridos, por hoje é só isso, né? Nos encontramos na próxima semana, tá? Com a continuação desse capítulo que nós vamos falar sobre Roma na semana que vem, para encerrar esse bimestre, né? E que Deus esteja conosco em mais uma semana, nos guardando e nos livrando de todo o mal, para que possamos estar bem aqui na semana que vem, ó. Beijos, fiquem com Deus.